Bom dia, galerinha. Eu espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento das nossas aulas remotas, né, que a gente está tendo agora, né, nesse distanciamento da Covid. Eu espero que todos estejam em casa, né, se cuidando, se higienizando, porque a gente está vindo momentos meio difíceis, né? Porque a partir do dia 6, que foi ontem, até o dia 20, nós vamos ter o pico da doença. Então é importante, antes de mais nada, que todos fiquem em casa e tenham essa consciência para não contaminar as outras pessoas. Você pode até não estar contaminado, mas se você sair e se encontrar com outras pessoas, através do perdigoto, o que é o perdigoto? É a saliva, né? Quando você espirra, você pode transmitir o vírus. Então a gente tem que ter esses cuidados nesse tempo de Covid-19. Então fique em casa, vamos assistir nossas aulas. Eu estou aqui, não estamos na escola, mas eu estou aqui em casa, vocês estão aí na casa de vocês. Eu espero que vocês prestem atenção no nosso conteúdo, naquilo que a gente já viu. Hoje eu vou trabalhar uma revisão com as minhas turmas e as outras turmas da Edna também sejam bem-vindos, né? Como também as da Irlene, se ela quiser passar esse vídeo. E a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas em relação ao conteúdo de biologia, que já foi desde a semana passada passado um conteúdo em PDF, né? Para a gente tirar algumas conclusões sobre o assunto, certo? Então sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, tirem esses questionamentos através do WhatsApp, né? Então podem lá colocar alguns comentários no WhatsApp. Na medida do tempo, eu vou respondendo cada um de vocês, certo? Então não se preocupem se eu demorar um pouquinho, porque a gente tem que ir dando atenção a todas as turmas ao mesmo tempo. Então eu peço essa paciência para vocês, mas conforme for o tempo a gente vai tirando a dúvida de vocês. E podem também me chamar no privado para poder esclarecer alguma questão sobre o assunto, certo? Então eu desejo que todos estejam bem, que todos estejam em casa e que vamos começar a nossa rotina de aulas, né? Então você aí que está dormindo, ei, acorda, viu? Porque agora é aula, certo? Então assistam o nosso vídeo e os esclarecimentos dele. Para começar, pessoal, nós temos aqui a nossa primeira aula, que é a temática sobre a origem da vida. Ela fala sobre a origem da vida no planeta e correspondente ao capítulo 18, que é das páginas 273 e 285. Pessoal, eu também sou novo nessa questão do EAD, que é ensino à distância. Então aqui a gente vai ter alguns improvisos, certo? Se vocês ouvirem um cachorro latir, uma moto passar, isso é normal, pessoal, porque na minha casa, infelizmente, existe trânsito de pessoas direto ocasionando isso. E às vezes faz um barulho ou outro, certo? Então me perdoem, mas a gente é porque estamos passando por esse momento de adaptação. Mas então, acompanhem comigo nas páginas 273 a 285 do livro que vocês têm em casa sobre a origem da vida no planeta, certo? Então esse vídeo, no caso aqui, é destinado a quem? Aos alunos de primeiro ano, certo? Vamos lá. Continuando, quais são os assuntos a serem abordados nesse vídeo? Né? Primeiramente, a gente tem aqui os assuntos. O primeiro, o que é uma teoria? A gente tem que ter essa ciência do que é uma teoria, né? Como é que ela se dá, como é que ela se faz, por que existem teorias, né? Nós vamos ver algumas teorias, como a do Big Bang, a do criacionismo, Bóson de Higgs, teoria da evolução química, a biogênese e biogênese, certo? No decorrer dessa videoaula, certo? Então a gente vai tentar trazer o máximo de esclarecimento. Mas como eu falei, quem não compreender, vai lá no WhatsApp e me chama, né? Para a gente poder tirar as dúvidas. Aí então eu peguei aqui uma definição do que é uma teoria, mas é claro que eu vou explicar, certo? Conhecimento prático, ideal, independente das aplicações.
o que se desenvolve por suposição de teor, hipotético, conjuntura. Tenho uma teoria, mas ainda não consegui comprová-la. Então, a teoria, pessoal, elas são o quê? Dados científicos registrados, certo? Na qual a gente pode se apossar desses dados e daí criar novas teorias a partir daqueles estudos, a partir de experimentos científicos. Então, quando a gente fala em teoria, a gente tem que comprovar. A gente está vendo aí que a ciência, ela não libera, por exemplo, um medicamento como a cloroquina sem ter essa avaliação, sem ter essa experimentação no mercado. Então, eu não posso chegar e dizer assim, olha, meu filho, toma cloroquina que é bom para o Covid-19. Não, eu tenho que primeiro comprovar, tem que fazer testes, tem que catalogar, mostrar quais são os efeitos para poder eu liberar uma tese, certo? Então, tudo nessa vida tem que ser comprovado. A teoria é isso, é o seu pensamento científico, a sua percepção sobre um determinado assunto e naquele assunto você criar o seu conceito, o seu juízo de valor naquele determinado assunto. Por isso que a gente tem que ouvir a análise de vários cientistas, de vários teóricos, para poder a gente criar a nossa concepção sobre uma teoria. E a gente também não pode se limitar apenas a uma ou acreditar, porque senão a gente fica doido da cabeça, né? Então a realidade é essa, a gente fica doidinho da cabeça se acreditar somente numa teoria. Todas as teorias estão aí, e todas elas trabalham juntas. Vocês vão ver quando eu começar a explicar a teoria, eu nunca vou descartar uma teoria ou outra. Todas as teorias, para mim, a gente vai pegando um pouquinho daqui, outro pouquinho daqui, outro pouquinho dali, e vai juntando e fazendo o nosso mapa mental, a nossa concepção sobre um determinado assunto. Por isso que é muito bom a gente ler tanto de posições a favores como contrária, tantos testes a favor ou contrário que mostrem realmente como a teoria se baseou. Então, teoria é isso. Eu aqui não discordo de nenhuma teoria. Eu acredito que todas teve a sua contribuição científica para o desenvolvimento da evolução humana, para os estudos, certo? Então, todas tiveram a sua grandeza científica de mostrar que o mundo não é só aquilo, que o mundo ele é vasto de informações e que essas informações a gente pode pegar um pouquinho dali, uma daqui e nunca se basear somente numa teoria, certo? Então que a gente abra os olhos e aqui vejam que quando eu falo de teoria, não me vejam eu excluir teorias, porque a gente tem que aprender que essas teorias é um apanhado de tudo para a gente criar nossa concepção mental, certo? Então, passando de assunto, vamos começar, né? Do que realmente é uma teoria. Vamos lá, passando o slide. Só um minutinho, pessoal. Aí nós temos a primeira teoria. Qual é a primeira teoria? Teoria do criacionismo, né? Criacionismo, para quem não sabe, pessoal, é Deus. É toda teoria que é baseada na Bíblia, certo? Então Deus é o autor de tudo. É a ordem superior do universo. É aquele que administra tudo. Então, criacionismo, ele existe. É uma teoria. É acreditar. Então Deus é essa ordem superior. Você não enxerga essa ordem superior, mas você está acreditando nele, que é a chamada fé. Né? A fé é algo que a gente não vê. E também ela entra como uma teoria porque ela mostra como, na visão filosófica, né, de Moisés, quando foi inspirado por Deus, ao escrever as tábuas, né, contando a história que entrou na Bíblia, no caso aí no livro de Gênesis, ele falou de uma forma filosófica, né?
na qual ele mostra como o mundo foi criado, certo? Então, no caso, isso também é uma teoria. Então, como é que eu digo? Deus, na teoria do criacionismo, ele fala o seguinte: a Terra surgiu há alguns milhares de anos e todos os seres vivos foram criados ao mesmo tempo por uma divindade ou força superior, mantendo a sua forma original até hoje. Então ele primeiramente aborda o seguinte: que todos os seres que estão hoje aqui no planeta, né, eles foram criados por Deus há milhares de anos atrás. Mas todos tinham essa forma, quer dizer, a zebra tinha a mesma forma, o cachorro tinha a mesma forma, as pessoas tinham as mesmas formas, então eles acreditavam no quê? Numa espécie de fixismo. O que é o fixismo? No caso aqui, é a imutabilidade das espécies. Então, não existiam para eles, né, no caso aí, seres ancestrais como dinossauros, então ele poderia excluir isso, porque eles acreditavam que todos os seres que estão hoje aqui, eles representam aqueles que Deus criou tudo ao mesmo tempo, de forma original até hoje. Então o homem é homem, ele não veio nem do macaco, nem do peixe e nem de outras concepções evolutivas científicas, certo? Segundo essa hipótese, os seres vivos não mudam ao longo do tempo, é a chamada imutabilidade ou espécie de fixismo. Dados científicos que a Terra se formou há muito mais tempo, há 4,5 bilhões de anos atrás. Há registros científicos de fósseis, embriologia, anatomias comparadas que indicam que os seres vivos mudam ao longo do tempo, evoluem. Essa hipótese não pode ser testadas pelos métodos que a ciência utiliza. Então, no caso aqui, pessoal, eu não estou discordando de Deus. Tanto é que quando a gente vê em alguma prova, algum simulado, quando a gente vê alguma passagem bíblica, isso daqui corresponde à teoria do criacionismo. Por exemplo, se lá na prova tiver Deus criou o mundo em 7 dias, criou o mar e a terra, a divisão entre o dia e a noite, que tem lá no primeiro livro de Gênesis. Ele fala o seguinte, que a terra era sem forma e vazia, e Deus foi dando esses contornos, e aí trouxe toda essa diversidade genética que a gente tem hoje. Isso daí, no caso, é o criacionismo, certo? Então, qualquer pergunta que esteja voltada aos parâmetros da Bíblia é chamado criacionismo. Segundo, e no caso aqui, só que também não é desacreditar de Deus, mas a gente também, quando foi analisar, a gente viu, e os dinossauros, você pode se perguntar, nós temos vestígios fósseis de seres, né? E esses dinossauros, como é que surgiram? E esses animais tinham formas diferentes. Não era para estar hoje aqui, já que eles são seres imutáveis e não teve evolução? Sim, mas quando Moisés, inspirado por Deus, foi se basear naquela teoria, é lógico que foi de uma forma filosófica, né? Porque já pensou se a gente detalhasse cada ser que Deus criou na Bíblia, a Bíblia ser um tamanho enorme, né, de informações. Então ela seria 10 mil vezes, 20 mil vezes maior do que hoje é a Bíblia que a gente tem. Então, quando Deus, no caso aqui, você vai me perguntar, mas professor, o senhor não acredita em Deus? É claro que eu acredito em Deus, mas quando Deus deu o dom a Moisés de inspiração, ele foi relatando a constituição do mundo no livro de Gênesis. Se você quiser, pode pegar a Bíblia de uma maneira filosófica. Mas aí outros pesquisadores olhando como base a Bíblia, tanto é que Charles Darwin olhava essa base com a Bíblia. Ele começou a perceber o seguinte, tudo bem, Deus falou assim. E os dinossauros, da onde surgiu?
porque a gente tem vestígios de dinossauro e mostra que a Terra foi constituída há 4,5 bilhões de anos. Charles Darwin não era acreditador de Deus? Não, de fato, Charles Darwin foi enterrado até numa igreja, porque ele tinha uma formação cristã, ele acreditava em Deus, e o maior medo dele seria discordar de Deus, de fato, mas ele tinha essa percepção sobre a visão do que ele estava vendo sobre os fatos, sobre o assunto, certo, pessoal? Então, Charles Darwin tinha uma visão na qual ele perguntava pelos dinossauros, por que a Terra tinha tantos anos, porque havia animais e seres que se mudaram geneticamente, se transformaram. Tanto é que Darwin, quando ele foi fazer sua pesquisa, ele foi para um arquipélago espanhol que era Galápagos, que lá tinha uma vida pré-histórica, e ele começou a olhar certos animais, como tendilhões, né, que eles foram tendo pequenas transformações ao longo do tempo. E Darwin concluiu que era o quê? Uma ação do meio. Né? No caso aí, ele viu que era uma forma de sobrevivência daquele animal. Mas vamos passar para frente, que a gente tem mais teorias para ver, né, sobre esse assunto. Então, entenderam? O criacionismo é a criação divina de Deus. Então, qualquer comentário que tiver sobre Deus, num trabalho, numa prova, nesses exercícios em PDF, Deus é o criador no criacionismo. E eu não discordo, porque Deus, de fato, ele é essa ordem superior. Ele é que nos mantém vivos, no acreditar, na fé. Então, a gente pode dizer que Deus existe sim. Que é nesses momentos de agonia, você procura Deus e vem aquela ajuda divina que você nem esperava. Isso é fé, isso é acreditar também em Deus, certo? Mas a gente também não pode descartar as outras teorias, certo? Então vamos estudá-las. Continuando. Vamos passar para o próximo slide. Então, como eu falei, Deus foi quem criou o homem nessa concepção. Ele criou todos os animais, todas as plantas, tudo que está vivente na Terra. Né? Então Deus é o arquiteto de tudo na teoria do criacionismo. Continuando. Aí nós temos, lá no 7º ano, eu acho muito engraçado, porque quando a gente pergunta a um aluno o que é a teoria do Big Bang. Na teoria do Big Bang é a chamada grande explosão. Aí a gente tem choques de ideias, de teorias, para você ver. Se a gente pegar a Bíblia, como eu falei, Deus não disse que, lá no livro de Gênesis, Deus não falava que a Terra era sem forma e vazia? E essa teoria aqui que teve uma grande explosão, o que é que explodiu? Né? Aí a gente tem que pensar. Né? Como é que ocorreu essa grande explosão? Aí eu vou falar um pouquinho do que é o Big Bang. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense Georges Gamow e o padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 a 20 bilhões de anos atrás. O termo da explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço e tempo. Né? Então, até então havia uma mistura de partículas subatômicas, chamada quarks, elétrons e neutrinos, e suas partículas se moviam em todos os sentidos próximos à velocidade da luz. Então era um monte de partículas se batendo. Partículas e átomos em química, dá para a gente ver a olho nu? Não. Né? A gente precisa do quê? De um microscópio, dependendo do microscópio. Não pode ser aquele simples de laboratório que a gente não vê, não. Tem que ser um de tunelamento, um eletrônico, para a gente poder enxergar uma partícula dessa. Então, a olho nu, a gente não percebe nada. Imagine
esses átomos, esses quarks, se batendo e se chocando um no outro, rapidamente. Então vai tendo uma hora que vai acumulando. Deixa eu ver se dá para fazer um desenhozinho. Então esses quarks, eles vão se acumulando, acumulando, acumulando e vão batendo entre si. Nessas partículas positivas, negativas, vão fazendo uma pressão sobre si. E nessa pressão, né, teve uma hora que não se aguentou. Então aí explodiu, né? Mas professor, você pode me perguntar, mas não existia nada. Mas existia sim uma coisa, existiam as partículas que não dá para ver. Então isso daí existia, só que a gente não enxerga. Aí Deus está errado? Não, Deus está certo. A terra não era sem forma e vazia, como diz o livro da Bíblia? Então, no caso aí, não tinha nada. Então não estou discordando de Deus, veja bem, né? Então, nesse caso aqui, essas partículas, qual a gente não percebia a olho nu, elas se chocavam entre si. E a pressão foi tão grande que teve uma hora que ela explodiu. Certo, pessoal? Então havia uma mistura de partículas subatômicas, quarks e tudo que eu já li, e as primeiras partículas pesadas eram prótons, nêutrons que associavam para formar, esperando o caminhão passar. Agora continuando. Associaram-se para formar os núcleos e átomos leves, como hidrogênio, hélio, lítio, que estão nos principais elementos químicos da constituição do universo, né? Então, continuando aqui. Deixa eu pegar um exemplo simples. Então, o Big Bang ocorreu aqui, ó, pessoal, onde tem isso aqui. Então, imagine um monte de átomos que a gente não pode ver pressionando um em cima do outro. Nessa pressão, teve uma hora que ele fez o quê? Explodiu. Quando ele explodiu, foi formando um universo. Para a gente ter ideia, o nosso universo está em expansão. Então ele está o quê? Ele está ganhando proporções maiores. Ó. Então ele está se expandindo. E quanto tempo levou? Se a gente olhar aqui em cima, lá nos seus slides, você vai perceber que isso daí foi em torno de 13,7 bilhões de anos. Então aqui, quando explodiu, surgiu fragmentos, surgindo esse fragmento, surgiu as estrelas, as constelações, os planetas, e depois eles começaram a entrar num eixo eletromagnético, formando todo o universo planetário. Né? Então, é uma teoria que ele acredita que tudo surgiu através dessa grande explosão. Ok? Vamos passar para frente. Alguma dúvida? Como eu falei para vocês, eu tiro para vocês lá no WhatsApp, certo? Continuando. Bóson de Higgs. Então, para ter aquela organização da grande explosão, era necessário criar o quê? Um campo eletromagnético. Então eu coloquei essa teoria que não está no livro de vocês, mas é muito bom a gente entender que essa teoria ela retrata o seguinte, que para essas partículas, no caso, vou resumir aqui, certo? Aqui tem a definição, mas eu vou resumir. Então, essas partículas, para elas terem, no caso aqui, uma se chocar em outra, elas precisavam de quê? De um campo eletromagnético para que essas partículas ficassem presas e começassem essas partículas uma baterem na outra, formando pressão, certo? Então, para quem estudou comigo, quem está estudando comigo lá no primeiro ano, eu falo que eles ficavam presos nesse campo eletromagnético. Higgs foi o inventor dessa teoria. Mais uma vez eu falo para vocês, como é que Higgs percebeu isso? Ele estava na Suíça, passeando, né? E lá na Suíça o clima é frio, tem muito gelo, né? Neve. E quando ele pisava naquele gelo
o pé dele afundava. Desculpem, pessoal, que eu tô meio assim, com uma alergia ao ventilador, por isso que eu tô tossindo um pouco. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água, por favor. É assim mesmo, é no improviso, viu? Então, vamos lá. Então, Higgs, passeando lá na Suíça, vixe, mudei até de voz, né? Pronto, agora tá melhor. Higgs, passeando lá na Suíça, ele notou que quanto mais pisava na terra, na neve fofa, o que que aconteceu? A neve ia se compactando, criando uma pressão. E essa pressão mudava o quê? A questão das partículas, elas ficavam pesadas. E quando ficavam pesadas, se muita gente pisasse nessa neve, em cima de uma montanha, o que é que poderia acontecer? O gelo pesar e a montanha vinha abaixo através de uma avalanche, como se fosse uma explosão, né? Então, Higgs ele pensou dessa jeito. Aí ele perguntou: e se no universo tivesse esse campo eletromagnético? Esse campo eletromagnético é invisível. Você pode pegar um campo eletromagnético, é como o ar. Você está vendo o ar aqui, eu não estou vendo, né? Mas existe. Por que, que eu sei que existe? Porque se eu estou respirando, eu estou vivo porque tenho ar. É algo que existe, mas que eu não vejo. É como o vírus. Você já viu um vírus? Já viu uma bactéria? Não. Você já viu esquematizações na televisão. Mas já pensou se eu pudesse ver o vírus? Era legal, porque eu chegava aqui e poderia desviar, né? Então o vírus a gente ia desviando. Mas nesse caso aqui a gente não vê. Ah, então se tivesse esse campo eletromagnético, né, e ele fizesse essa pressão, aí surgiria a chamada grande explosão, que faria o quê? Esse universo. E esse universo ele entrando num eixo gravitacional. Então a Terra hoje ela está dentro de um eixo de gravitacional, que a gente vê em geografia, né? Que tem os movimentos de translação, que é em torno do Sol, rotação, quando a Terra gira em torno de si, mas é tudo baseado nesse campo eletromagnético. Então os planetas estão presos a esse campo, só que ninguém enxerga. Então Higgs, quando ele fez a sua teoria, ele pensou nesse campo eletromagnético. Agora ele sabe, para vocês verem como teoria é algo que é um estudo científico, a gente sabe que existe, ele comprovou ali através do seu experimento, mas ele sabe como foi formado esse campo eletromagnético? Sabe. Mas ele sabe quem criou esse campo eletromagnético? Ele não sabe. Então volta de novo a quem? Uma ordem superior que é chamada Deus. Então volta o criacionismo de novo, né? Porque eu não sei explicar. Então, quando eu não sei explicar, pessoal, na biologia, é aquele negócio da ordem superior. Então, quem comanda é Deus, certo? Então, ele está baseado nessa teoria. Ok? É como também uma panela de pressão. Se você pegar a panela de pressão, né? Por exemplo, panela de pressão, vamos supor que você coloque no fogo essa panela de pressão. Quando você coloca, vamos supor que você não colocou nada dentro da panela. Nada, nada. Você não colocou nada. O que é que tem dentro da panela? Tem nada? Realmente não. Tem o quê? O ar. O ar dá para você ver? Não. Mas quando o ar, molecularmente, ele vai se desprendendo, os átomos e vão debatendo, quanto mais quente for, mais esses átomos se separam. Quanto mais frio for, mais esses átomos e moléculas se juntam. Então o que é que acontece? Eu estou esquentando aqui, então eles se separam. Se separando, eles vão criar uma pressão na parede da panela. Então é por isso que quando eu coloco
um alimento para cozinhar, seja um feijão, por que que o feijão, no caso aí, ele cozinha mais rápido na panela de pressão? Porque o ar vai fazer pressão sobre o produto, o alimento, e aí vai fazer com que esse alimento cozinhe mais rapidamente. Então, quando você faz a pressão, aqui no caso tem um pitozinho, né? Na panela que ele fica lá. Vamos supor que você tire esse pito e entupa ele, fique entupido. Não tem como esse ar sair. O que é que vai acontecer? Vai se bater os átomos, as moléculas que formam o ar, e o que é que vai acontecer? Vai ter uma hora que a panela explode, né? Então, nesse caso aí, a teoria do Big Bang foi baseada nisso aqui. Num conceito bem simples que a gente pode usar no nosso dia a dia lá em casa, né? A pressão faz com que exploda alguma coisa. Quando explode a panela, vai fragmentos para tudo que é lugar, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Então, do mesmo jeito, foi os fragmentos na explosão do Big Bang. E quem conseguiu segurar esses fragmentos todinho? Foi o bóson de Higgs através da gravidade, certo? Então, continuando. Se tiverem dúvida, pessoal, mais uma vez, chama lá no privado do WhatsApp ou comenta no grupo que a gente está ali para tirar dúvida de vocês, viu? Ok? Então, continuando aqui. Então, ó, aí é uma exemplificação do bóson de Higgs. Um campo eletromagnético, tá vendo? Onde se acumula, no caso aqui, o nada. Aqui é o nada. Mas nesse nada tem alguma coisa? Tem. Tem energia acumulada, certo? Então tem energia acumulada, ok? Entenderam, né? Eu acho que deve estar fácil, né? Agora mais essa visualização. Vamos passar adiante, porque a gente ainda tem muita coisa para falar. Aí vamos falar da chamada cosmogênese ou panspermia, que tem no livro de vocês. Então, o que é essa teoria? A vida teria sido trazida à Terra, vinda do espaço por outros planetas. Como é que veio do espaço para outros planetas, né? De outros planetas? Simples. Você tem aqui o planeta Terra. Deixa eu desenhar aqui a Terra, mais ou menos, viu? Não sou bom desenhista. Aí você tem um meteoro. Esse meteoro, pessoal, internamente nele, dizem que a superfície aí é congelante, né? Que tem nitrogênio e outras substâncias que congelam o interior desse meteoro. Quando eles batiam, colidiam na Terra, esses meteoros se abriam, certo? E o que é que acontecia? Esses micro-organismos que estavam congelados ganhavam uma temperatura ambiente, né? E nessa temperatura ambiente começava a evoluírem e se transformar em vida. Então, na cosmogênese ou panspermia, ele falava o seguinte, que todo ser ele viria de outro planeta. Mas, professor, será que é verdade que todos os seres vêm de outros planetas? Será que tem vida em outros planetas? Se o planeta tiver condições que nem a Terra, pode haver vida. Ela pode ser ou superior ou inferior, né? Porque se a gente aqui teve essa situação de temperatura, clima, ambiente, que foi esfriando devagar, pode se constituir vida sim, certo? Então a vida ela pode vir através de outros planetas. Então eles dizem o seguinte, nessa teoria, que todo ser pode ter sido fruto de uma raça alienígena. Ninguém veio da Terra e simplesmente viemos
de outros planetas, certo? Então, a vida teria sido trazida à Terra vinda do espaço exterior, de outros planetas. Foram trazidas para cá por meio de esporos e outras resistências ateridas a meteoritos que caíram no planeta. Argumentos a favor. Os meteoritos caem atualmente na superfície da Terra. Tem sido encontradas algumas moléculas orgânicas. Então ele diz o seguinte, quando esses meteoritos caem, tem moléculas orgânicas. Tendo moléculas orgânicas, existem seres que podem evoluir, né, e se transformar. O mais comum do que se imaginava, tijolos necessários para a construção da vida e indícios de vida de outros planetas. Argumentos contra a teoria. Nenhum organismo pode viver no espaço sujeito a baixíssimas temperaturas, aos raios cósmicos, às radiações ultravioletas. Meteoritos tornam-se incandescentes devido ao atrito com ar e pulverizam-se. Né? Então, tem argumentos a favor, tem argumentos contra. Quando a gente assiste, por exemplo, existe um canal chamado History Channel, que ele passa um conteúdo chamado Alienígenas do Passado. Certo, pessoal? E o que é que ele aborda nesse documentário? No caso aí, ele aborda que podemos ter sido frutos de uma raça alienígena, certo? Então, viemos de um fruto de uma raça alienígena. E essa raça alienígena pode ter se misturado com os seres terrestres. Por exemplo, ele fala até de um faraó que tinha a cabeça, ele usava uma coroa enorme. Mas por que ele usava essa coroa enorme? Porque ele tinha uma cabeça em forma de cone. Quando fizeram a autópsia dessa múmia egípcia, descobriram que a cabeça dele era no formato de cone e que poderia ter sido um ser híbrido, uma mistura entre alienígenas e terráqueos. Aí basta acreditar quem quiser. Como eu falei, é uma teoria. Uma teoria você pode acreditar, como também não pode acreditar, pode pegar alguns pedaços e tudo. Mas se tem vida em outros planetas, como a Terra, então ela pode existir sim, certo? Então é uma teoria que ela fica entre altos e baixos no decorrer da vida, falando sobre esse assunto. Qualquer problema, pessoal, é só me avisar e a gente vai tirando dúvidas aqui, certo?